Não amemos de palavra nem de língua, mas por ações e em verdade. Os nossos abraços de hoje vai para Jovenília Santos, que é lá de Santa Rita, no Maranhão, para Maria Elizabeth Pereira, que nos acompanha lá de Cabeceira do Piauí, para Maria Ruth Souza Maia, de Campo Grande, Minas Gerais. Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Samuel foi cedo para o escritório e Gabriela entrou perguntando como ele estava. Ele disse que estava melhor e pensando no que iria fazer. Ele iria trabalhar, mudar de universidade e provavelmente perder um ano em sua carreira. Ela perguntou se ele aceitaria alguma ajuda para não perder o ano e ele disse que já tinha recusado a oferta do pai e de Pedro porque precisava resolver sozinho. Ele estava assumindo a responsabilidade por seus próprios erros. Ele queria falar com Helena sobre trabalhar para ela em tempo integral ou, se isso não fosse viável, ele encontraria algo em outro emprego. Ele não mudou de ideia sobre o relacionamento deles. Então Gabriela disse, tudo bem, tenha um bom dia, e foi até para sua mesa. Nelson e Domingos falavam sobre sua próxima festa de aniversário e brincaram sobre sua idade. Domingos estava feliz com a perspectiva de ser avô, embora as coisas estivessem aquém do ideal entre Gina e Pedro. Nelson ainda estava chateado com isso, mas a conversa terminou em risadas. Irene ligou para Ernesto sobre tê-lo visto naquela noite. Ele disse que não sabia se poderia. Ele estava preocupado com a perda de milhões de pesos porque o pai dela insistiu nessa auditoria. Como ele poderia ao menos pensar em um romance? Então, ela continuou sobre como ela queria vê-lo e ela sabia como chamar sua atenção. Ela não viu Gabriela, que apareceu atrás dela e parou no meio do caminho para ouvir. Irene ficou irritada e desesperada, dizendo-lhe primeiro para ir para o diabo que o carregue. Então, que ela não poderia viver sem ele. Ela disse que ele não tinha ideia do que ela era capaz. Ele disse para ir para o mesmo hotel e ela a veria mais tarde. Ele encerrou a ligação após o que ficou frustrado e com raiva. Helena voltou para casa com as camas desfeitas e lembrou que Trindade não estava mais com ela trabalhando lá. Ela tirou um saco de plástico Ziploc da bolsa e jogou os fios de cabelo da escova de Ernesto nele. Quando ela o colocou de volta na prateleira, ela encontrou uma foto tirada quando eles ainda estavam namorando e voltou para quando eles planejavam seu casamento. Ela tinha a lista de convidados e perguntou se havia algum parente dele para convidar. Ele disse que não havia ninguém, exceto sua mãe, que tinha problemas mentais. Ele estava sozinho. Então ela disse, você não está sozinho, você me tem. No presente, ela disse, que tola eu fui, parecia tão natural. Ela então ligou para Eduardo para dizer que tinha o que ele precisava e o que deixaria no caminho para pegar o filho. Ela colocou a foto de volta onde ela o encontrou. Horácio já ia para o escritório quando Ernesto o interrompeu para tomar uma decisão. Horácio o encarou por um momento sem acreditar que ele se disfarçasse de confusão. Ele se desculpou e disse algo como mais tarde e foi para o seu escritório com Mônica. Helena entrou no escritório de Eduardo e parou ao ver as fotos de Ernesto em seu painel como procurado. Ela entregou o Ziploc e Eduardo perguntou se um especialista deveria examinar Dona Isabel para avaliar sua lucidez. Ele disse que era uma boa ideia e que o Dr. Ramírez cuidaria disso. Helena disse que iria com ele e o apresentaria como membro da família, já que era conhecida como Madre Refúgio como nora de Dona Isabel. Ela olhou para a foto dizendo, não sei com quem fui casada, mas eles tinham um plano. Eduardo etiquetou então os Ziplocs e o enviou para o laboratório de alta prioridade. Nicolas mostrou um desenho a Helena, havia outros na mesa. Ernesto voltou para casa e olhou para ele. Ele começou a elogiar o trabalho de Nicolas enquanto olhava para os outros.
Enquanto olhava através deles, ele disse a Helena que seu pai não olharia nos olhos. Ela disse que ele parecia diferente. Pegou-lhe nas mãos e disse: Ainda sou o mesmo Ernesto Rioja, aos pés para servi-lo. Ele olhou nos olhos enquanto beijava sua mão. Se ele fosse o homem honesto que Helena pensava que ele tinha se casado, isso então a teria impressionado. Talvez até mesmo levado a algumas confusões na madrugada. Esse é o problema, disse ela. Que problema? Ele perguntou. Nada, respondeu ela. Esqueça isso. Ela retirou a mão. Nicholas quebrou o constrangimento perguntando se eles poderiam assistir a um filme. Ernesto disse que sim, pegou os desenhos e o telefone e saiu da sala com ele. Helena prendeu a respiração. Irene chegou ao hotel e pediu à recepcionista sua reserva, informando seu nome verdadeiro. Ele olhou para cima e não encontrou nada. Ela disse a si mesmo que era estranho. Então sugeriu que a reserva fosse feita por telefone. Ele ainda não encontrou nada. Ela disse para esperar um momento, depois se afastou e mandou uma mensagem para Ernesto. Ele estava sentado no sofá com o controle remoto na mão à direita de Nicholas. Helena entrou com seu laptop, já que estava determinada a trabalhar naquela noite. Nicholas queria que ela se juntasse a eles. Ernesto disse que eles faziam pipoca. Ele colocou o braço de volta de Nicholas, dizendo que ela não poderia recusar o convite de dois cavaleiros. Nicholas concordou. Por causa dele, ela aceitou e sentou-se à esquerda de Nicholas. Ernesto entregou a tigela de pipoca a Nicholas no momento em que seu telefone o alertou sobre a mensagem de texto de Irene. O que aconteceu? Estou esperando. Ele guardou o telefone no bolso de trás e perguntou: Pronto? Helena respondeu que sim e ele começou o filme. Irene ainda estava no saguão do hotel, esperando uma ligação que não veio. Frustrada, ela disse: Desgraçado, e foi embora. Ela não sabia que foi ouvida por Gabriela, que estava a seguindo e que tomava todos os cuidados para não ser vista. Gabi foi até a recepção e perguntou se um convidado chamado Ernesto Rioja havia chegado. O balconista verificou e disse que não. Ela perguntou sobre a mulher na sala de espera e ele disse que a informação era confidencial. Ela choramingou delicadamente: Por favor, e ele disse que a mulher perguntou sobre uma reserva no nome de Irene Villasenhor. Ele então disse que, fosse pego, negaria todo o conhecimento da situação. Nicholas adormeceu no final do filme. Sua cabeça repousava em um travesseiro no colo de Helena. Ernesto perguntou, então, quanto a tudo o que estava acontecendo a Helena. Mas parecia que nada tinha efeito. Ela estava, então, desligada totalmente. Helena perguntou se ele havia Nicholas para o quarto e ele obedeceu. Ele pegou Nicholas e saiu de casa com cuidado para não acordá-lo. Ele estava um pouco além de ouvir quando o telefone de Helena tocou. Deve ter sido Gabriela contando a ela sobre Domingos, porque ela então ligou para Pedro. Nicholas acordou enquanto Ernesto estava prestes a colocá-lo na cama. Ele sabia que havia perdido o final do filme. Ernesto disse que ele poderia assistir em outra hora, já era tarde. Ele tirou os sapatos do filho e disse que ajudaria a colocar o pijama. Pedro contou a Helena o ocorrido e que aguardavam notícias do médico. O médico apareceu e deu-lhes a trágica notícia. Nelson começou a chorar encostado na parede. Esther disse: Não pode ser, não pode. Começou a chorar enquanto Pedro e Samuel ficavam ao seu lado e abraçavam a mãe inconsolavelmente todos. A triste notícia é que Domingos não resistiu e chegou a falecer. Ernesto ainda está sendo assediado sexualmente por Irene. Suas expressões faciais, sempre que ele recebe uma ligação dela, hilária. Josi Salinas, é claro, é incrível. Ela então não tomou sua dose diária de Ernesto, então ela vai até a casa dele. Ela está gritando e fazendo barulho e ele está tentando acalmá-la. Finalmente, para ele, Helena não está lá para ouvir. Irene continua sobre como ela precisa dele, como ela precisa de ar para respirar. Ela reclama como sobre ele e a trata com reflexão tarde e mais blá 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 e blá blá blá. Ele prefere algumas frases com a intenção de sugerir afeto para acalmá-la e também a leva para uma sala para não sei como dizer, dar-lhe um ritmo. Você colhe o que planta, Ernesto? Irene chega atrasada para o café da manhã e brinca com Andréa por chegar atrasada ao trabalho e por não dar a mínima.
Irene está cansada de ser um cavalo de trabalho e basicamente está adquirindo mais atitude. Ernesto está então pegando alguns papéis de um colega de trabalho ou conspirador, não tenho certeza. Os papéis são para auditoria, não entendi tudo isso. Algo sobre os números estarem no vermelho e os clientes de Horácio perceberem então a confiança nele por causa do litígio. O Ernesto então parece bem preocupado.